Esse cogumelo aqui realmente faz a cabeça, viu? E olha que eu nem tô falando de dar barato. Você já ouviu falar em juba de leão? Eu conheci isso aqui no começo do ano, quando eu estava lá fora viajando. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que tinha aqui também, que era possível a gente comprar e indicar o uso para quem precisa. E resolvi experimentar por um mês. E vou contar para vocês hoje tudo o que eu percebi. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabi Mafuz, sou nutricionista e educadora física. Trabalho há mais de 10 anos com performance, estética, saúde, qualidade de vida. E eu montei esse canal aqui para trazer para vocês um pouquinho de conhecimento de uma forma leve, descontraída, de maneira que vocês possam aproveitar aí no dia a dia de vocês. Se você achar que as informações aqui fazem sentido para você, que o canal é interessante, não esquece de se inscrever. E se você conhecer alguém que pode aproveitar essas informações, não esquece de encaminhar o vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do nosso conhecimento. Então vamos falar desse cogumelozinho aqui que promete tanta coisa, né? Eu conheci ele, que nem eu falei para vocês, lá em janeiro, quando eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, e ele está sendo bem difundido lá como uma ótima promessa de um nootrópico bastante potente. Nootrópico, para quem não sabe, é o suplemento que ajuda no funcionamento do cérebro. Eu achei bem legal, fiz um vídeo, postei na internet, e quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei sabendo que ele existia aqui, e resolvi então testar, porque daí, se a gente quiser usar, pode, né? Porque do que adianta fazer o vídeo de lá e a gente fica aqui, né, sem poder mexer. Então tem no Brasil, eu entrei em contato com o Portal do Cogumelo, que é um fabricante, eles têm a plantação de cogumelo, não sei se chama plantação, criação. Fungo a gente planta, fungo a gente planta, a gente cria, não sei. Ele tem uma coisa, uma casa cheia de cogumelo lá e produz esses suplementos para nós. E eu recebi então em casa o juba de leão e o reishi. Falei, bom, antes de recomendar, prefiro testar para saber se realmente funciona. Antes de fazer esse teste, a gente precisa saber algumas coisas. Não dá para sair tomando, mesmo que seja suplemento. Atenção, prestem atenção aqui na titia. Qualquer suplementos, mesmo que ele seja de venda indiscriminada, de venda sem prescrição, precisa tomar um certo cuidado, porque pode ter contraindicação, pode ter interação medicamentosa, para a gente saber que horário tomar, que quantidade é segura, quem não pode tomar. Presta atenção aqui. Primeiro, grávidas e lactentes, né? Pessoas que estão amamentando. A gente ainda não tem literatura o suficiente para garantir que é seguro. Crianças, pela mesma razão. Doenças autoimunes. Como ele tem um efeito, né, que vai lá pelo intestino e estimula, aumenta a nossa capacidade imune, as doenças autoimunes, quem tem essas doenças, ela já tem um sistema imune hiperativo. Então, isso pode aumentar ainda mais essa atividade e pode ou disparar, engatilhar um episódio agudo da sua doença ou piorar, agravar a sua situação. E pessoas que têm questões com a coagulação, tem, né, como hemofílicos, por exemplo, ele retarda a coagulação. Interações medicamentosas. Aqui é muito importante. Por quê, gente? É importante saber se não interage, se não diminui o efeito, não aumenta o efeito, ou não adquire alguma toxicidade. E, a princípio, com outros compostos ou com outros produtos e ervas, não tem relato de interação negativa. Mas com medicamentos tem. Então, presta atenção. Se você usa medicamentos hipoglicemiantes, glifage, metformina, insulina, ele também tem um efeito hipoglicemiante. Pode ser uma estratégia interessante, presta atenção, para diminuir a necessidade das doses mais altas, diminuir as doses, talvez combinar com isso e te ajudar no controle da glicemia? Pode, mas você só vai fazer isso com o controle de um profissional. Caso contrário, não vale a pena. Outra, pessoas que usam medicamentos anticoagulantes. Então, por exemplo, quem tem pressão alta normalmente, às vezes toma diurético, às vezes toma aspirina, ácido acetilsalicílico para afinar o sangue, né, para diminuir. Pessoas que têm problema de coração, ele também potencializa isso. Então, vale a mesma premissa dos diabéticos. Você tem um medicamento que faz o que isso aqui também faz, os dois juntos vão dar um baita de um efeito. Então, se estiver pensando em usar, vai fazer com acompanhamento de um profissional capacitado para isso. Quem usa imunossupressores, pela mesma razão que eu falei lá, né, da doença autoimune e tudo mais, ele vai atrapalhar, na verdade, o tratamento. E os antihipertensivos, que eu já falei que vão entrar junto lá nos anticoagulantes, mesma coisa, ele talvez possa interagir de uma forma a exacerbar o efeito da medicação. Então, quem usa essas classes de medicamentos, a princípio não toma, se quiser tomar, conversa com seu profissional de saúde. O que ele promete?
o primeiro e mais importante efeito, que é a melhor capacidade cognitiva, que tem efeito agudo e crônico. O que é isso, Gabi? Se eu tomar hoje, eu vou melhorar o meu cérebro, o meu funcionamento cerebral hoje. E se eu tomar todos os dias por um determinado tempo, isso vai acontecer de uma maneira mais ampla ainda, atingindo outros fatores relacionados a essa questão da saúde mental, tá? Então, tem esses dois são os principais motivos da gente pensar em usar um suplemento desse. Depois, ele tem outros efeitos também, que nem eu falei. Então, ele tem o alívio do estresse e de sintomas depressivos, pode ajudar no tratamento da depressão. Melhora no funcionamento gastrointestinal, que eu falei para vocês que eles são ativos, né, lá pela via do intestino, e efeitos na saúde como um todo. Tem aquela promessa, né, aqueles fatores que são antioxidantes, anti-inflamatórios, os protetores, os as funções que se protegem contra o câncer, enfim, outras coisas, mas o principal via dele é realmente nessa das funções cognitivas. Vamos entender como é que eu fiz esse experimento para ele ter pelo menos uma proximidade muito de longe, não entendo isso como um experimento científico validado, tá? É só um experimento que eu faço na minha casa para poder ter essas informações para dar para vocês. Excluir todas as medicações que eu tomo, para quem não sabe, eu tenho um TDAH bem grave, eu tomo medicação todos os dias há muitos anos. Excluir todos os suplementos relacionados ao funcionamento cerebral, diminuí o shot de manhã, tirei tudo e fiquei só com ele as 2 primeiras semanas. O que eu percebi nessas 2 primeiras semanas? Eu vou usar uma frase que quem tem TDAH vai entender o tanto valor que tem essa frase. Eu apenas sentava e trabalhava, gente. Quem não tem TDAH talvez não entenda, mas é assim, ó. O meu escritório fica dentro de casa, eu só vou para a clínica algumas vezes na semana, então a maioria do tempo eu tô aqui. Eu ando pela casa inteira, o dia inteiro. Eu subo, eu desço, eu vou pro quarto, eu vou pra garagem, eu vou pro quintal, eu molho as plantas. Eu não chego aqui para trabalhar. Então ele acalmou a minha hiperatividade. Não é que ele me melhorou a capacidade de trabalho, eu não percebi isso, porque eu não tenho essa dificuldade. A minha dificuldade justamente é chegar até aqui. E aí eu apenas sentava e trabalhava. Isso eu gostei muito, muito. Essa diminuição da procrastinação para mim, né, que sou muito imperativa, fez total diferença. E aí depois das 2 semanas, então o que eu decidi? Como ele tem um efeito agudo e um efeito crônico, e esse efeito agudo, ele é mais interessante 1 hora depois que você toma, eu devolvi os meus shots normal, lá de manhã, tudo certinho, faço tudo que eu tenho que fazer de manhã, vou treinar, vou atender minhas pessoas, vou organizar minha vida, e quando eu venho pro escritório, eu tomo 1 hora antes. Então eu aproveito melhor o efeito agudo dele. E aí, o efeito crônico eu também vou ter esse aproveitamento. Eu tô achando que valeu muito mais a pena, porque além de eu não ter a interferência de manhã, eu tenho um efeito aumentado aqui, porque eu preciso de verdade desses efeitos à tarde, quando eu tô no escritório. Então valeu muito a pena. Gostei do custo-benefício. Ele tem essa apresentação aqui, ó, de gotinhas, que é fácil, porque você pega aqui rapidinho, não tem gosto ruim. E de fato funcionou. Eu poderia comparar ele, ó, eu achei ele superior ao ginseng, que eu uso bastante e recomendo também, é muito bom, mas o ginseng ele tem um efeito mais brando. Eu achei, claro que ele é muito inferior à Ritalina, que é o que eu tomo, mas eu achei ele um potente auxiliar nisso, nessa organização dos pensamentos, nessa redução daquela tempestade de ideias que a gente tá todo dia, né, com aquele monte de informação, mesmo que não tenha TDAH. E eu gostei muito disso, desse acalmar das ideias e o foco no trabalho. O sentar e trabalhar para mim foi muito valioso. E é isso, para mim foi bem interessante, vai entrar no meu ciclo de estratégias aqui, vai entrar também nas estratégias dos meus pacientes quando for necessário, e acho que vale a pena vocês experimentarem. Esse aqui, que nem eu falei para vocês, é do Portal do Cogumelo, vou colocar o link para quem quiser, ele tem outras opções também de cogumelo, eu coloco o link aqui embaixo e vocês podem pedir diretamente para eles. Eu acho que eu consumo um cupom de desconto. Eu vou conferir. Se tiver, vai estar do lado do link aqui embaixo. Você procura e pega direto lá. E agora eu estou experimentando o reishi, que é um outro cogumelo, um outro tipo, uma outra espécie de cogumelo, uma outra proposta, mas ainda estou na primeira semana, então daqui a 3 semanas eu volto com um review desse aqui também. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês essas informações. Quem tiver dúvida, sugestão, quem tiver outro suplemento que queira experimentar, que queira saber como é, opa,
que queira saber como é que funciona, pode deixar aqui mesmo nos comentários que eu faço questão de olhar e, se sempre que possível, atender a todos vocês. Muito obrigada por mais esse dia, espero que vocês tenham gostado das informações. Quem curtiu, não esquece, curte aqui, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem uma novidade. E se você conhece alguém que pode precisar, já encaminha para ir atrás. Tá certo? Um beijo e fiquem com Deus.